Boa noite. Boa noite. Hoje na nossa live nós vamos falar um pouquinho sobre como dar o primeiro passo para mudar a nossa vida financeira. Esse é um ponto primordial e muito importante para que a gente inicie a transformação da nossa vida financeira. Boa noite, Flávia. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre a palavra planejar. Vocês entendem? Vocês conseguem... o que quando eu falo a palavra planejar remete a quê? Quando eu falo essa palavra planejar, hoje nós estamos falando em como dar o primeiro passo para a mudança da vida financeira. Então, quando eu falo da palavra planejar, o que remete? Essa palavra, o que essa palavra nos remete? Muitas pessoas, só de pensar, de falar essa palavra, muitas mulheres, elas têm aversão, elas têm resistência quando a gente fala de planejamento, de planejar alguma coisa. Mas por que a gente tem tanto receio, tem tanto medo dessa palavra? Muitas vezes por conta do desconhecido, de não entender o que é um planejamento, o que é planejar. Mas planejar é uma coisa muito simples e que é treinável. Nós conseguimos aprender a planejar de uma maneira muito fácil. Só que nós precisamos... Quem acompanhou a live de ontem, onde a gente falou de pensamentos paralisantes, né, pensamentos que nos bloqueiam, nós precisamos entender o porquê que nós temos esse tipo de pensamento quando a gente pensa em planejar. Porque sim, gente, é fundamental o planejamento para que a gente siga uma vida financeira mais equilibrada e mais tranquila. É o passo primordial, é a gente iniciar com o planejamento. Mas então por que essa palavra remete a tanto medo, a tanto receio, ou preguiça, ou não quero fazer isso, ai, deixa para depois, eu não quero, eu não sei mexer com planilha, ai, eu não gosto de números, eu não me sinto bem com relação a isso. Por que acontece isso? Né? O porquê que a gente fala que a gente não tem tempo, que eu não ganho bem, se eu não ganho bem eu não quero fazer nada disso, né? Por exemplo, uma pessoa que é autônoma e fala que não gosta de planejar, é justamente por ela ser autônoma que ela precisa de fazer os planejamentos. Então, hoje no Brasil, cerca de 60% das pessoas, elas estão endividadas, 60 a 70% das pessoas estão endividadas. E uma pesquisa do Serasa fez exatamente uma pesquisa sobre as pessoas que se planejam e, por incrível que pareça, 60% das pessoas não se planejam. Então, o que isso nos faz constatar? Nos faz constatar que se eu não me planejo, realmente eu não vou ter uma vida com mais dificuldade financeiramente. Então, nós precisamos mudar a forma de pensar. Porque quando a gente pensa em planejamento, a gente acha que nós vamos ficar presos a um planejamento. E é o contrário, pelo contrário. O planejamento, ele nos liberta.
Por que que nós pensamos, com o planejamento eu vou ficar presa? Porque se eu seguir um planejamento, se eu tiver aquilo, eu vou ter, né, seguir um plano, eu vou ter muitas restrições, eu vou ter que seguir um cronograma, eu não vou poder sair daquilo ali. Mas se você não viver, se você não tiver um planejamento para os seus objetivos, aí sim que você vai estar preso. Porque você não vai conseguir fazer as coisas que você quer, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir curtir com a sua família. É isso que nós temos que pensar ao contrário. O planejamento ele não nos faz ficar presos. Na verdade, ele nos liberta. Porque a partir do momento que eu tenho tudo definido, o que eu quero, o que eu busco, vai ficar muito mais fácil de ser conquistado. Então, o quanto a gente planeja, o quanto a gente realiza na vida, isso tem que ficar muito claro. Uma pessoa que deixa a vida levar, que deixa as coisas acontecerem, ela não realiza. Por quê? Porque ela não consegue visualizar o que ela precisa fazer. Porque tudo são etapas, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que fala que precisa... não faz um planejamento porque ela ganha pouco, vamos dizer. A gente sabe que hoje muitos brasileiros realmente vivem com um salário relativamente baixo em relação ao valor das coisas, né? A inflação que tá aí e tal. Ok, mas por isso, exatamente por isso, que talvez que seja necessário realizar um planejamento. Por quê? Porque se o seu salário que você ganha está cobrindo basicamente o seu custo de vida, as coisas essenciais, e você tem tantos planos pela frente, tem tantos desejos, né, tantas coisas que você quer conquistar, como que você vai conquistar isso? Quais são as ações que você vai pôr em prática para conquistar o que você quer? E aí você começa a elencar, eu vou precisar fazer uma hora extra, vou precisar fazer uma renda extra, melhor. Qual que vai ser o direcionamento? Porque simplesmente eu vou sentar na cadeira e vou ficar chorando, esperando as coisas acontecerem, as coisas caírem do céu? Não, gente, não é assim. A gente não pode, nós não podemos ficar bloqueados com relação a isso. Então, por isso que um planejamento é tão importante na vida de uma pessoa. Porque sim, se nós não nos planejarmos, é como a música. A vida vai levar e vai levar para onde for. Eu não tenho controle, eu não tenho as rédeas se eu não sei executar o que eu quero. Então, é o que eu falei antes, o pensar que um planejamento te deixa preso é o contrário. Porque uma vida que você está com problemas financeiros, você fica ansioso, você fica irritada, né? Você fica com angústia, você está sempre triste. Então, isso sim é ficar preso. Isso sim é não ter liberdade, né? Então, vamos imaginar assim, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem, que você vai ser convidado para fazer uma viagem, mas que você não sabe para onde você vai. Vamos pensar num lugar fora aqui do Brasil que neva. Vamos pensar ali na Argentina, Bariloche lá, que a gente sabe que neva. Só que você não sabe que você vai para lá. Mas você foi convidado para ir para uma viagem. E você não sabe o dia que você vai, você não sabe se lá é frio ou se é calor, você não sabe que roupa que você tem que levar, o que você vai fazer lá, você não sabe de nada. Então você chega lá, como você não sabia onde você ia, você leva um pouquinho de cada coisa, né? Você faz sua mala, você leva um pouquinho de cada coisa. Só que você chega lá e leva um susto. Por quê? Porque tá nevando e você não sabia. Então, é a mesma coisa o que acontece na nossa vida se a gente não tem um planejamento. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, você vai chegar lá na frente e você vai ser pega de surpresa. E aí, o que você vai fazer? E aí, você vai decidir as coisas na hora, sem pensar. Aí, você vai usar o seu cartão. Aí, você vai jogar lá pra frente
e lá pra frente você não sabe que você sabe que você não tem como pagar. Aí você vai usar o seu cartão de crédito de novo, aí você vai usar o seu cheque especial. Quando você não tiver mais como fazer isso, como cobrir isso, você vai pegar um empréstimo. E depois você vai pegar outro, e você vai pegar outro. E assim, a sua vida vai ficando totalmente fora do controle. Sua vida financeira vai ficando totalmente fora do controle. Por quê? Porque você não se planejou para isso. Imprevistos acontecem sempre. Sempre vai acontecer imprevisto na nossa vida. E por isso que é tão importante o planejamento. Então, planejar as finanças é desfrutar do melhor que a vida tem para oferecer pra gente. Quando a gente vai viajar, igual esse exemplo que eu dei, se você chega lá de qualquer jeito, sem saber o que aconteceu, você vai achar a viagem uma porcaria, uma droga, né? Mas se você planejar antecipadamente, você curte o melhor que a viagem tem. Você vai saber quais são os melhores lugares para você ir jantar, para você ir no restaurante, você vai curtir os melhores passeios, você vai saber quais são as melhores atrações para você ir. Então você desfruta da viagem da melhor maneira possível. E é a mesma coisa com a vida da gente. É a mesma coisa com o planejamento. Um planejamento financeiro, ele pode trazer tantos benefícios que a gente nem imagina. Só pelo fato de eu estar precavida, preparada e fazer os meus objetivos acontecerem. E aí isso que eu quero falar com vocês agora. Por quê? Porque como que primeiro eu estabeleço a conquista de um objetivo? Quando eu quero conquistar alguma coisa, como que eu estabeleço isso? Como que eu conquisto uma coisa que eu quero muito? Primeiro eu tenho que saber qual que é essa coisa, que objetivo é esse. Então eu preciso saber que objetivo é esse. E aí, meninas, vocês que estão aqui na live, vocês fazem planejamento? Vocês gostam de se planejar? Escrevam aqui pra mim. Como que é? Vocês têm um planejamento dos objetivos de vocês? Exatamente, ó, sinto exatamente isso, parece que eu nunca tenho dinheiro, exatamente. Então, primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente quer. Primeira coisa, precisamos saber o que a gente quer. E é exatamente isso, não pode ficar só na nossa cabeça. Não pode ficar só na nossa cabeça. A cabeça, ela falha, ela nos trai. Por quê? Porque se tá na nossa cabeça, eu não determino como que eu vou cumprir esse objetivo. Ah, Carol, eu sempre me planejo e aprendi com você. Que bom, Carol, que bom, isso mesmo. A gente precisa se planejar. Por quê? Isso parece ser uma coisa muito simples, mas muitas pessoas, quando eu pergunto o que você realmente quer para sua vida, qual que é a sua meta de vida, o que você quer, tem muita gente que não sabe. Então o primeiro passo é você saber o que você deseja, qual que é a sua conquista. Segundo passo é você estabelecer prioridades. Então vamos dizer que numa família que você seja casado e tenha filhos, vamos supor isso. Então você tem lá o seu marido, seus filhos. Geralmente a sua casa, a sua renda é a sua renda do seu esposo. E cada um arca com as suas responsabilidades familiares. Então o seu custo de vida é seu, o seu marido tem o dele, e vocês em conjunto arcam ali com o custo da casa. E aí todo mundo tem as suas prioridades. Eu tenho as minhas, meu marido tem as deles e meus filhos têm as deles. Então a gente tem prioridades pessoais, a gente tem prioridades de trabalho e a gente tem prioridades familiares, que no caso entra aí os nossos filhos. Então todo mundo tem que dispor das suas prioridades. Então vamos dizer que a minha prioridade é fazer um curso. Eu quero fazer um curso porque eu quero aumentar minha renda e esse curso vai me proporcionar isso. Meu marido quer uma outra coisa. Meu filho quer um videogame.
Meu marido, vamos dizer que queira trocar de carro. E cada um coloca as suas prioridades ali. Os seus desejos, né? Em família, quem constitui esse planejamento é quem vai precisar falar. Vocês vão precisar definir aí qual que vai ser a ordem disso. E definir essa ordem desses objetivos é definir as prioridades. O que vem primeiro? O que é mais importante de tudo isso que nós elencamos? O mais importante é o curso, depois a gente troca de carro, porque precisa trocar, e por último é o presente do filho. E isso é de cada particularidade de cada família. Mas as prioridades, elas precisam ser elencadas, porque aí você sabe onde direcionar cada coisa. Então, um objetivo, gente, depois que a gente define isso, ele precisa ser específico, né? E precisa ter um prazo, e precisa ter uma data, né? E um número para acontecer. Por exemplo, assim, eu quero quitar as minhas dívidas. Não, eu quero quitar 60 mil reais de dívida até dezembro de 2023. Aí eu quero comprar uma casa. Não, eu quero comprar uma casa que custa 400 mil reais com 200 metros quadrados até janeiro de 2025. Ele precisa, o objetivo, ele precisa ter prazo, precisa ter número para a gente alcançar isso. E a gente precisa colocar isso no papel. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Eu quero fazer uma cirurgia plástica que custa 18 mil até janeiro de 2024. Porque daí eu vou atrás dos meus objetivos, eu vou atrás de como eu vou fazer para cumprir esses objetivos, né? E a meta é como eu havia falado antes. O objetivo é o que você quer. A meta é como você vai alcançá-lo, como você vai estipular. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um desejo de viajar no final do ano. Qual que é o objetivo? Viajar no final do ano, ir para a praia no final do ano. Qual que é o valor desse objetivo? Quanto custa eu ir para a praia no final do ano? Custa 5 mil reais. Qual que é a minha meta? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho daqui para o final do ano 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. A minha meta, meu objetivo é 5 mil reais. Qual que vai ser a minha meta? A minha meta vai ser 1.000 reais por mês. A partir daí, eu vou traçar como eu vou fazer para guardar esses 1.000 reais por mês. Conseguiram entender? Conseguiram entender a diferença de objetivo e meta? Muitas pessoas, elas confundem isso. Acham que a minha meta é viajar. Não, a sua meta é como você vai viajar. Quais as ações que você vai fazer para viajar. Essa é a sua meta. Tá? Então isso é muito importante para a gente visualizar. E isso tem que estar escrito em algum lugar. Né? Isso precisa estar escrito para você visualizar e para você acompanhar a realização disso. Porque talvez um mês ou dois, no segundo mês, pode ser que você não consiga juntar os 1.000 reais, mas você consiga juntar 800, no outro você vai juntar mais. Você tem que acompanhar isso para que lá em dezembro, que você disse que você queria o seu objetivo para dezembro de 2022, você chegue lá em dezembro de 2022 com a sua meta de todos os meses cumprida e o seu objetivo conquistado. Você vê a diferença? E daí, por que isso é tão... é mais palpável? Porque a gente distribui isso. É muito mais assim, tangível, a gente consegue visualizar mais fácil e com isso a gente consegue cumprir e atingir o objetivo. Então, a gente pensa assim também, né, na parte de orçamento familiar. Vamos pensar num planejamento de orçamento familiar. Vamos dizer que, primeiro de tudo, você tem que saber qual que é o seu custo de vida da sua família. Então, você vai lá e calcula, o custo de vida da minha família é 5 mil reais. Um exemplo, tá, gente? Só que hoje eu tô gastando 6. Eu não tô conseguindo manter o meu custo de vida, eu tô gastando acima do meu custo. E isso acontece muito, né, gente? Acontece bastante. Então, o que eu vou fazer?
Qual que é o meu planejamento aí? Meu planejamento seria enquadrar as minhas receitas? Oi, pessoal. Oi, meninas que estão entrando. Boa noite, sejam bem-vindas. Nós estamos falando aqui dos primeiros passos para mudar a nossa vida financeira. E o primeiro dos passos e mais importante é o planejamento, que muitas de nós têm certa rejeição com relação a ele. Mas nós precisamos fazer. Então, como eu estava falando aqui, vamos dizer que a gente tem um orçamento familiar aí de 5 mil reais, só que hoje nós estamos gastando mais do que os 5 mil, estamos fazendo aí 6 mil reais. Então, como que eu vou enquadrar isso dentro de um orçamento? O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso organizar quanto tempo eu preciso para enquadrá-lo. O que eu preciso fazer por mês para conseguir enquadrar? Vamos dizer que esse gasto a mais seja um gasto comigo, seja os meus gastos pessoais. Até quanto tempo, quantos meses daqui para frente eu vou ter essa quantidade de gastos? Se eu fizer um planejamento, eu consigo enxergar a longo prazo, eu consigo visualizar a longo prazo essas metas. Então, se eu preciso enquadrar, se eu preciso reduzir R$ 1.500, qual dessas despesas que eu tenho será necessário eu focar primeiro? Então, eu vou focar na minha despesas pessoal. Então, daqui a quantos meses? Daqui 3 meses eu já não tenho mais isso. Então, ok, eu não vou mais gastar nada com relação às minhas despesas pessoais e daqui 3 meses eu estou enquadrada, já paguei tudo que eu devo e começo uma etapa nova. Mas eu tenho que colocar isso em algum lugar, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que escrever isso para que eu consiga visualizar. Não pode ficar só na minha cabeça, porque senão eu vou me perder, eu vou perder o meu foco. E aí as coisas não acontecem. Então muitas pessoas falam, elas dão motivos para não fazer o planejamento, mas que esses motivos deveriam ser os motivos para que elas fizessem o planejamento. Por exemplo, uma pessoa que é autônoma, que ela não tem um salário, uma renda fixa, ela fala que ela não consegue se planejar, que não tem como ela se planejar. Mas justamente por ela não ter uma renda fixa, não ter como prever alguma coisa, que ela precisa se planejar. Falar que não dá para se planejar porque ela não tem uma renda fixa é totalmente incondizente. Ela precisa, justamente por isso que ela precisa se planejar. Porque ela não consegue ter uma previsibilidade de receita, porque pode acontecer muitos imprevistos, pode ser que um mês ela ganhe 3 vezes mais, mas no outro ela não ganhe praticamente nada. E como que ela vai sobreviver se ela não tiver uma organização e um planejamento? Então, da mesma forma que os mesmos motivos que muitas vezes nós falamos que nós não conseguimos nos planejar, são esses motivos que deveriam ser a nossa virada de chave para iniciar o nosso planejamento, tá? Como eu falei antes também, uma pesquisa do Serasa mostrou que 60%, 6 de cada 10 brasileiros não realizam nenhum tipo de planejamento financeiro. E é praticamente o mesmo percentual que está de pessoas endividadas. Então isso tem relação? Eu acredito que tem relação total. Total relação. Porque se a pessoa não se planeja, ela vive, naquele embaraço ali, naquela bagunça. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, o planejamento, ele é desafiador, gente. Ele é muito desafiador, mas é muito mais desafiador quando a gente não tem um planejamento. É muito mais desafiador. É a gente ficar à mercê das situações, à mercê dos imprevistos, das coisas, que podem acontecer e levar a gente para rumos aí que... E uma coisa muito importante
que precisamos, assim, deixar bem claro, que todo planejamento não precisa ser complicado. Pode ser muito simples e você vai, a partir do momento que você vai começar a fazer, você vai ver que você vai ficar prática. É prática, é treinável, você consegue fazer, né? E as pessoas, elas têm que perder o medo. Começar com uma meta. Começar com uma coisa e esmiuçar aquela meta ali para que aquele objetivo, definir a sua meta, definir o prazo, pôr o valor ali certinho, escrever e começar. Façam isso com um objetivo. Vamos fazer o compromisso aqui hoje. Vamos fazer com um objetivo de vocês. O que vocês querem? Qual que é a meta de vida de vocês? Alguma coisa que seja aí que vocês tenham e que vocês queiram bastante. Então vocês vão determinar o prazo dela. Quando que ela vai acontecer? Mas não é assim, daqui a um ano. Não. É no mês de janeiro, no dia 12 de 2024. E daí a gente vai estipular as metas com relação a isso. Qual que é o valor? Qual que é o valor desse curso? Então daqui até lá tem quantos meses? Tenho 14 meses. Então eu vou dividir esse valor e vou buscar isso todo mês. Todo mês eu vou buscar isso, eu vou fazer um xizinho ali nela todo mês. Gente, com orientação, a gente consegue tudo. Fica muito mais prático, muito mais fácil para que a gente siga para a gente conquiste esse objetivo. Então, primeiro passo para mudar a vida financeira é realizar um planejamento financeiro, é realizar o planejamento das suas metas. Primeiro de tudo, definir um passo a passo, saber o que você quer e colocar no papel o que você quer, tá? Definir as suas prioridades. Defina quais são os objetivos que você vai atingir primeiro. Às vezes a gente tem 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer primeiro? Quais deles vão ser as minhas prioridades? Porque não adianta também a gente querer fazer tudo de uma vez que a gente não consegue, né? A gente tem que ser realista também. Eu quero 1000 coisas. 1000 coisas eu não vou conseguir fazer de um dia para outro. Mas quais são as minhas prioridades? Acho que esses 2 aqui eu consigo fazer até dezembro. Daqui 5 meses eu consigo fazer. Daqui 1 ano. Quais são as minhas? O que eu vou focar primeiro? E não sejam imediatistas, tá? Se você tá numa situação financeira difícil hoje, você levou um tempo para você chegar onde você tá. E você vai levar um tempo também para você sair daí. Isso é normal, é um processo. A nossa vida financeira, ela é como um processo de emagrecimento. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Por quê? Porque é contínuo, é para sempre. Eu não vou vou organizar tudo e nunca mais vou voltar. Eu vou organizar e vou seguir, porque é contínuo, tá? Então eu vou escrever isso em algum lugar, eu vou determinar isso, eu vou escrever e isso vai ficar visível para que eu possa acompanhar. É importante a gente reunir a família toda e explicar que a partir de agora nós vamos conseguir esse ou aquele objetivo, esse ou aquela prioridade. Por quê? Porque fica muito mais fácil quando eu entendo, quando a família toda entende quais são os objetivos financeiros que vão ser priorizados. Todo mundo entende, então quando você precisar dizer não para alguém, essa pessoa, você lembra que a gente conversou? O que vai ser priorizado agora? Vai ser priorizado isso. Então, a família inteira entende qual que é a prioridade daquele momento e ninguém fica insatisfeito. Isso é uma coisa muito importante para se fazer. E feito o planejamento, precisa ter ele por perto. A gente precisa acompanhar esse planejamento. Por quê? Porque ele vai ser a longo prazo. Geralmente uma meta é a longo prazo, né? Um objetivo que a gente tenha é a longo prazo. A gente pode ter objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Vamos dizer que hoje você não tenha nenhum. Você não tinha. Antes dessa live você não tinha. Mas que agora você vai ter um objetivo até dezembro desse ano. Então você vai ter aí 5 meses pela frente para você traçar esse objetivo. Traçar não, você já sabe qual que ele é. Para você cumprir as suas metas, para você chegar lá nesse objetivo com ele cumprido.
Porque nós vimos aqui, um objetivo é uma coisa, a meta é como você vai chegar lá para cumprir. Então, se lá em dezembro você disse que você quer viajar, que essa viagem custa R$5.000, você tem 5 meses para juntar, para guardar R$1.000 por mês. Essa é a sua meta. Então, nada é de curto prazo, de hoje para amanhã. Ela é tudo de longo prazo. Então, o curto prazo, a gente vê 5 meses, é longo. Então, são 5 meses que você precisa focar, que você precisa renunciar a muitas coisas, que você precisa fazer escolhas assertivas, que você precisa dizer não para coisas que você... porque o dinheiro, ele está disponível e a gente pode fazer o que quiser. Mas não é porque a gente pode fazer o que quiser que nós vamos fazer. Nós temos que saber renunciar, temos que saber escolher o que vamos deixar de fazer, né? E quando a gente tem um objetivo claro, metas específicas, nós conseguimos atingi-los de maneira muito mais rápida e muito mais fácil. E isso precisa estar no visual da gente, precisa estar no contato para que a gente acompanhe e execute tudo isso, tá? E tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer tudo isso sozinha, e por isso que existem os métodos que ajudam você a fazer isso, que existem os cursos, os profissionais que ajudam as pessoas a atingirem, a elaborarem seus planos, seus planejamentos financeiros, enfim. E isso é normal, isso acontece, isso a gente tem que aprender também, que a gente precisa buscar a ajuda profissional quando é necessário, né? Quando se torna necessário. Nós precisamos ter consciência das nossas finanças e entender até onde eu já tentei fazer isso outras vezes, eu consegui, por que eu não prospero, por que eu não consigo ir para frente sozinha? Tem algum motivo, alguma coisa aí que não tá te deixando, às vezes, prosperar, talvez a indisciplina, né? Talvez a procrastinação, o que seria isso? Né? Mas a gente consegue, através de ajuda profissional, conseguir transpor todos esses obstáculos, né? E eu agradeço aqui a presença de todas vocês. Nossa, foi muito bom essa conversa aqui com vocês, né? Sobre planejar, é importantíssimo que todo mundo planeje, não tenha medo dessa palavrinha de planejar, que as mulheres comecem a mudar a consciência com relação a isso, porque sim, nós todas somos capazes de fazer planejamentos e que seja simples inicialmente, como eu já falei aqui para vocês, todo planejamento é treinável, a gente começa com objetivos de curto prazo, para que a gente entenda como funciona, determinar o valor, determinar a quantidade de meses que a gente vai conquistar esse objetivo, o prazo para isso, exatamente definir um prazo para o seu objetivo, né? Nós precisamos traçar tudo isso para que a gente chegue lá com esse objetivo traçado, e é totalmente treinável, isso é aprendido, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, uma coisa astronômica, isso é simples, mas a gente tem que parar de ter medo do novo. A gente precisa parar de ter medo do novo e partir para ação. Se nós queremos ter uma vida financeira diferenciada daqui a 5 anos, vamos dizer, hoje, os meus objetivos de hoje, vamos pensar uma coisa aqui, os meus objetivos de hoje são os mesmos objetivos do ano passado, nessa época? Oi, Jerusa, oi, Jaque, tudo bem, meninas? Os meus objetivos de hoje são os mesmos objetivos do ano passado? Se forem, gente, tem alguma coisa de errado aí. A gente não tá fazendo acontecer, a gente não tá realizando. E quem planeja, realiza. Quem planeja, realiza. Tá? A live de ontem nós conversamos sobre os pensamentos paralisantes, né? Que nos impedem de prosperar. E esses pensamentos paralisantes que nós comentamos aqui ontem são pensamentos que podem estar influenciando esse medo que muitas pessoas têm de começar a fazer o planejamento.
né? Pode ser que seja uma dessas coisas. Mas as mulheres, elas não têm que ter esse receio, elas não têm que ter esse medo. Não precisa ser expert em matemática para você aprender a fazer um planejamento, para você sair, né, de uma situação de uma bagunça aí financeira. Não precisa. É muito, é assim, é força de vontade, é determinação, é tempo, é paciência. Paciência é muito importante, como eu já falei. Você levou um tempo para estar nessa situação, você vai levar um tempo talvez para sair dessa situação. As pessoas que querem iniciar os investimentos também, sempre a gente tem que pensar a longo prazo. Se eu quero investir, eu vou começar, né, aportando ali todos os meses. Isso vai levar 1 ano, 2, 3 para eu formar minha reserva de emergência, para depois eu passar para outros investimentos. E tudo isso leva tempo e tudo isso é planejamento. Tudo isso é planejamento, né? Eu não faço, a gente não consegue fazer as coisas sem planejamento. A gente tem que entender, visualizar a longo prazo tudo isso. Tá bom, meninas? Eu quero saber, alguém de vocês tem alguma dúvida com relação ao que a gente conversou aqui hoje, sobre o planejamento, sobre colocar prazo, né? Sobre a diferença de objetivo e de meta, a gente definir prazos, datas, colocar valor em cada objetivo. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Ah, então tá, meninas, que bom que ficou tudo esclarecido. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós voltaremos aqui novamente nesse mesmo horário, às 19 horas, e nós vamos falar dos 10 erros fatais que nós cometemos com as nossas finanças, tá? Agradeço vocês, foi excelente estar aqui nesse bate-papo com vocês. E até amanhã. Espero vocês aqui amanhã pra gente conversar sobre os erros que a gente comete com as finanças também, tá bem? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tinha como você fazer uma planilha? Maria Célia tá me pedindo. Maria Célia. Ah, obrigada, Jerusa. Suas dicas melhores que ouro. Obrigada, Jerusa. Maria, assim, a planilha, eu tenho as planilhas disponibilizadas na minha mentoria, né? Eu forneço, eu tenho meus materiais, mas posso até fazer uma live uma próxima vez mostrando um exemplo de planilha para vocês. Dá pra gente fazer sim, com certeza, né? Eu faço uma planilha aqui e eu explico para vocês como funciona. Eu exponho ela aqui na tela e eu posso mostrar para vocês como vocês podem fazer. Com certeza farei, tá? E fica para a próxima, então eu vou me organizar e divulgo aqui para vocês estarem participando comigo, tá bom? Muito obrigada, tá? Boa noite para vocês.